Relativamente à inteligência artificial, já vimos aqui um pouco... Quer que fale inglês? Não. Já vimos aqui um pouco do que é a inteligência artificial, mas sistematizando, portanto, a inteligência artificial neste momento é basicamente, são algoritmos para processar dados e desses dados extrair informação com valor económico, e grande parte, aliás, a esmagadora maioria do que se fala em inteligência artificial nos dias de hoje com valor económico é justamente isto, é o que faz o Facebook, é o que faz a Google, são o que fazem as grandes empresas, é assim que se ganha dinheiro em publicidade. Há uma segunda área que tem a ver com a utilização de técnicas de inteligência artificial para substituir funções que são normalmente desempenhadas por seres humanos, e aqui encaixam-se os carros autónomos, mas também pessoas que substituam, máquinas que substituam pessoas em call centers, máquinas que substituam médicos a fazer diagnósticos. Portanto, este tipo de esta segunda grande área de aplicação, que é usar a inteligência artificial para substituir funções desempenhadas por seres humanos, e que vai ter um crescimento muito grande no futuro, e que, aliás, levanta algumas questões sobre a existência de suficientes empregos no futuro, uma questão que, aliás, não é nova e que se tem colocado desde a primeira Revolução Industrial. Depois há uma terceira área que eu acho que é mais adequada ao objetivo daqui deste colóquio, que é a área que se chama em inglês AGI, Artificial General Artificial Intelligence, ou Artificial General Intelligence, e que é a ideia de que poderá ser possível criar sistemas que sejam tão flexíveis que a sua inteligência se compara na sua flexibilidade à inteligência dos seres humanos. E esta é a questão filosófica mais interessante, porque realmente coloca questões de médio e longo prazo. Faço notar que as questões de curto prazo também são importantes, e ainda hoje, com certeza, o Tim Berners-Lee irá falar no Web Summit sobre a preocupação que ele tem com o desenvolvimento da web e com a web se estar a transformar num mecanismo para causar distorções na política e para influenciar indevidamente as pessoas, uma ameaça à privacidade. Portanto, as questões de curto prazo também são importantes, mas não seria sobre essas que eu me queria focar. Queria-me focar na ideia que me parece mais adequada aqui ao objetivo do colóquio, que é a ideia, ou a questão, se assim quiserem, se é ou não possível criar inteligência artificial genuína, geral, equivalente à dos seres humanos, num computador, alguns no futuro. Esta questão também já tem uma história antiga, mas, a meu ver, a contribuição decisiva foi feita por Alan Turing em 1950, quando ele basicamente examinou exatamente esta questão, que é se poderemos um dia criar um programa de computador que exiba inteligência artificial genuína. E a conclusão do Alan Turing em 1950, que eu acho que é tão válida na altura como é válida agora, é que sim, que isso é em princípio possível. Que não há razão para acreditar que o cérebro humano tenha qualquer comportamento ou qualquer capacidade de gerar pensamentos, de gerar inteligência, que não seja mecanizável, que não seja possível colocar num programa de computador. Existem aqui algumas questões técnicas sobre isto, nomeadamente o Alan Turing foi inventor de uma coisa chamada uma máquina de Turing, que é um modelo geral de computação, portanto, que é um modelo que modela o funcionamento de qualquer computador, e o argumento dele basicamente é que o cérebro é equivalente a uma máquina de Turing. O cérebro é basicamente equivalente a um computador. Bom, passaram muitas décadas desde o Alan Turing, criámos e desenhámos e projetámos muitos computadores desde o Alan Turing, mas toda a análise que o Alan Turing fez em 1950, a meu ver, mantém-se válida. Aliás, mantém-se tão válida que ele, na altura, no seu artigo, fez uma lista de, salvo erro, 9 objeções, portanto, 9 objeções a esta argumentação, e respondeu a todos estes argumentos. Eu não vou a todas as objeções, mas posso só referir 3 ou 4 que me parecem interessantes. A primeira, não é a primeira, não vou por ordem, portanto, uma delas é que um computador nunca pode criar nada novo, os seres humanos são criativos por inerência, portanto, uma vez que os computadores não podem ser criativos, também não podem ser inteligentes. E responde a este argumento dizendo, bom, a criatividade é difícil de definir, mas a criatividade também segue um conjunto de regras e seguramente que é possível
programar a criatividade no computador. Aliás, eu por acaso tive a oportunidade aqui há uns meses atrás, nesta mesma instituição, na Gulbenkian, de dar aqui um seminário sobre a criatividade computacional, e é de facto difícil distinguir poemas, músicas ou quadros feitos por computador dos mesmos feitos por um ser humano. Não direi que isso é a verdadeira criatividade original, mas seguramente a resposta que o Alan Turing deu em 1950 é tão válida na altura como agora. Um outro argumento que ele apresentou e respondeu foi, bom, um programa nunca poderá ser consciente, e como não pode ser consciente, também não pode ser inteligente, e, portanto, a inteligência real num computador é impossível. A resposta dele a esta argumentação vale a pena ler o original, eu não consigo fazer aqui justiça, mas o argumento dele é a consciência, tanto quanto sabemos, é uma coisa que só é demonstrável de dentro. Portanto, num sistema, nenhum de nós pode demonstrar posterior que é consciente. E, portanto, se um computador for consciente, também não o conseguirá demonstrar. O melhor que pode fazer é comportar-se exatamente como um ser humano e ser indistinguível de um ser humano nesse aspecto. E, nessa altura, deveríamos ter, digamos, a hombridade de reconhecer consciência a esse sistema da mesma maneira que reconhecemos consciência aos outros seres humanos, embora não tenhamos nenhuma garantia que os outros seres humanos sejam conscientes. E a meu ver, a objeção mais interessante, também mais difícil de responder talvez, é a primeira que o Alan Turing levanta, é que só os seres humanos têm alma, a inteligência, e portanto um computador nunca terá alma e sem alma não pode ser inteligente. E o Alan Turing responde, de maneira muito inteligente a meu ver, diz, eu destas coisas de alma e teologia não percebo nada, não é a minha especialidade, mas parece-me que argumentar que só os seres humanos é que podem ter alma é colocar limites no poder do Todo-Poderoso. Uma vez que se o Todo-Poderoso quiser dar alma a outros sistemas, por exemplo, a um computador, seguramente também poderá fazer, e, portanto, parece razoável colocar um tal limite no poder de quem é, por definição, todo-poderoso e divino. E é curioso que estas objeções continuam a ser mais ou menos as objeções que existem agora, 70 anos depois do artigo do Alan Turing, embora, para dizer a verdade, a inteligência artificial não andou exatamente tão depressa como o Alan Turing estava à espera. Em 1950 ele previu que 70 anos depois, ou seja, seria em 2020, teríamos um sistema, um computador que falaria e teria um diálogo indistinguível de um ser humano. Passaria ao que se chama o teste de Turing, que é uma máquina que conseguia dialogar como se fosse um ser humano, e nós não o conseguimos distinguir de um ser humano. É extremamente improvável que em 2020 uma máquina venha a passar um teste de Turing, mas, para dizer a verdade, já esteve mais longe. Portanto, já esteve mais longe. Se calhar em 2030 vamos ter isso. Para dizer a verdade, as máquinas já passam algumas versões restritas dos testes de Turing, restritas no sentido onde não se focam sobre todos os temas, mas apenas sobre um tema específico. Por exemplo, discutir futebol, com certeza conseguiriam passar um teste de Turing, mas a verdade é que um teste de Turing geral, portanto, onde uma máquina possa discutir qualquer assunto, ainda não está, de facto, ao alcance. E, portanto, isto levanta a questão, e eu com isto aproximo do fim da minha intervenção, que é a pergunta filosófica fundamental, é se alguma vez teremos a capacidade de desenvolver inteligência artificial geral. Uma inteligência artificial geral é um sistema tão flexível, basicamente, como um ser humano, que pode aprender qualquer coisa que um ser humano aprenda, que pode criar qualquer coisa que um ser humano crie, que pode imaginar qualquer coisa que um ser humano imagine e, presumivelmente, possa sentir qualquer coisa que um ser humano sinta. Esta é uma pergunta interessante, é uma pergunta para a qual não existe uma resposta definitiva, e existem muitas pessoas que acreditam, duvidam que isto seja possível, que a resposta seja não, mas eu gostava de argumentar na direção oposta. Pelo seguinte. Vimos aqui a história dos robôs e da inteligência artificial, é uma história, aliás, ainda vai mais atrás, falavam-se em robôs já escritos na antiga Grécia, há referências a robôs, que eram quase todos imaginados, mas houve uma série de robôs depois na Idade Média e mais recentemente. Mas a verdade é que a tecnologia que temos agora é profundamente diferente de qualquer tecnologia que tenha existido antes do século XX. Portanto, nós neste momento temos a tecnologia não só para criar computação com um poder de computação essencialmente comparável ao do cérebro humano. E se nós fizermos as contas como deve ser, von Neumann fez essas contas em 1957, mas se fizermos as contas da mesma maneira que von Neumann fez, vamos ver que o moderno processador de um computador é mais ou menos tão poderoso em termos de capacidade bruta de computação como o cérebro humano.
Não só, portanto, temos esse poder de computação, como temos neste momento as tecnologias para, por um lado, perceber cada vez melhor, embora ainda de forma muito imperfeita, como funciona o cérebro humano, e, por outro lado, para reproduzir esses mecanismos, ou mecanismos semelhantes, no computador. E isto leva a que haja, basicamente, 3 mecanismos através dos quais eu consigo antecipar que venha a ser possível desenvolver inteligência artificial geral. O primeiro é um sistema, como pode imaginar o Google, se assim quiserem, que se vai desenvolvendo, tornando mais complexo, vai começando a responder em linguagem natural e a páginas tantas, vemos com todo o seu conhecimento, com todos os dados que tem, com a capacidade de ler e responder em linguagem natural, na prática saia dali uma inteligência artificial emergente. Muito diferente da inteligência humana, com certeza, mas apesar de tudo um sistema inteligente consegue perceber tudo aquilo que lhe perguntamos, consegue responder e ter as suas próprias motivações, sejam elas quais forem. O segundo mecanismo é conseguirmos reproduzir num computador os mecanismos de aprendizagem e desenvolvimento cerebral que ocorrem nos cérebros humanos e que vão sendo cada vez melhor conhecidos e que, através desse mecanismo de reprodução, consigamos, de alguma maneira, ter num computador comportamentos inteligentes que neste momento são observados em cérebros humanos. Isto seria uma inteligência muito mais parecida à inteligência humana, embora provavelmente ainda não exatamente como a inteligência humana. E a terceira, e já ouviram falar também aqui na apresentação anterior, a ideia de mind uploading, a ideia de que a tecnologia poderá vir daqui a algum tempo a permitir basicamente fazer uma análise microscópica, e eu na apresentação podia mostrar-vos um bocadinho de como é que isto é possível fazer, mas uma análise microscópica das estruturas no cérebro humano e simular o funcionamento de cada uma destas estruturas num computador, reproduzindo assim não só o funcionamento do cérebro humano, mas o funcionamento do cérebro humano daquela pessoa em particular. E, portanto, isto chama-se mind uploading, e é a ideia de que poderíamos passar para o computador as memórias, a história, o raciocínio, as emoções da pessoa em particular cujo cérebro é copiado. Devo dizer que nenhuma destas tecnologias neste momento existe. Portanto, nenhuma destas tecnologias neste momento está disponível. Não sabemos quando estarão. Sabemos que a tecnologia está a evoluir muito rapidamente. Sabemos que nos últimos 70 anos, desde que o Alan Turing escreveu aquele artigo, tem havido uma enorme evolução na área, em todas as áreas da tecnologia, da computação e da inteligência artificial, e sabemos que nos últimos 10 anos esta evolução tem acelerado, como aliás podem ver por muito que se fala disto. Mas apesar de tudo não sabemos se vai demorar 20 anos a ter esta tecnologia, se vai demorar 200 anos a ter esta tecnologia ou se vai demorar 2000 anos a ter esta tecnologia. E eu também confesso que não sei. Ouviram falar aqui na ideia da singularidade, provavelmente é um mito, mas é improvável que a tecnologia não se continue a desenvolver de forma cada vez mais acelerada. Embora haja pessoas que argumentam que não, que basicamente vamos atingir um platô de desenvolvimento tecnológico e que não passaremos muito daí, mas se admitirmos que a tecnologia vai continuar a desenvolver-se de maneira cada vez mais acelerada, é improvável que estas tecnologias que eu referi não venham a ter lugar. E gostava só de referir aqui, colocar em contexto, nós temos alguma dificuldade em às vezes pensar em escalas de tempo muito dilatadas, mas 2000 anos é um instante, não é? Portanto, se nós pensarmos que a história da Terra, com os seus 4.600 milhões de anos, tem lugar num dia, num só dia de 24 horas, portanto, o ser humano está aqui há 4 segundos, está aqui há cerca de 200 mil anos. Okay? Toda a história da humanidade, toda a história escrita, tem 1/10 de segundo nesta escala. Okay? E, portanto, se pensarmos 1/10 de segundo nesta escala de um dia, onde a história da Terra é um dia, é extremamente provável que estas tecnologias que eu referi venham a ser desenvolvidas. É claro que isso não será na nossa vida, não será provavelmente na vida dos nossos filhos, embora isso já não seja assim tão impossível, mas apesar de tudo é uma questão filosófica interessante, que é, se de facto a inteligência deixar de ser uma característica única do ser humano, passar a ser uma característica que é partilhada com outros agentes, com computadores, com programas, a nossa sociedade passará a ser muito diferente, a nossa economia passará a ser muito diferente, toda a visão que temos do mundo criado pelo ser humano passará a ser muito diferente. E eu acho que estas são as questões filosóficas mais interessantes que se colocam com a inteligência artificial, são as questões que, a meu ver, se enquadram nas comemorações aqui de quem foi um grande pensador e que pensou em questões de futuro e em questões filosóficas profundas, embora, para dizer a verdade, temos também de pensar nas consequências a curto prazo, essas sim irão afetar-nos no desenvolvimento e na aplicação de inteligência artificial nas redes sociais, na internet e na publicidade. E pronto, ficava por aqui. Muito obrigado.